ouvinte da NET. Estamos no ar com mais uma programação do Visão Geral. E hoje eu conto com duas honrosas presenças de dois amigos, né? O professor Neivaldo de Souza e Ivo Pereira. É um prazer tê-lo aqui, professor Neivaldo. É um prazer todo meu, Eliane, que é sempre à disposição, quando precisar, pode contar com a gente. Ok. Também está fazendo presente aqui para a gente falar sobre o meio ambiente é o senhor Ivo Pereira, ele que é presidente dos Guardiões do Cerrado. Seja bem-vindo, seu Ivo, é um prazer tê-lo aqui. Igualmente, os Guardiões do Cerrado estão à disposição e pode contar com a gente a qualquer hora. Por falar em Guardião do Cerrado, o que Guardião do Cerrado quer dizer? Guardiões do Cerrado, para mim, é uma palavra bem que tem peso. Guardiões é guarnecer, preservar, você está entendendo? E no nosso caso é a natureza, que é uma coisa que a gente ama muito e que a gente não vive sem ela. A natureza praticamente faz parte das nossas vidas, né? Porque tudo que nós tiramos, nós dependemos e tiramos da natureza. Certo. Seu Ivo, o senhor é anapolino? Olha, sou mineiro. É mineiro? Monte Alegre de Minas Gerais. Veio para Anápolis quando? Eu estava com 6 anos de idade. 6 anos, casado, tem família? Graças a Deus. Família, como que é? Graças a Deus, casado, moro ali na rua Belo Horizonte, no Victor Braga, aqui em Anápolis mesmo. Em Anápolis. Tem filhos? Tenho, uma princesa de 14 anos. Certo. O que levou o senhor a entrar para o Guardião do Cerrado? Olha, eu entrei nos Guardiões do Cerrado porque aprendi a amar a natureza através dos escoteiros. Eu fui chefe de tropa sênior aqui em Goiânia, né, no Grupo Escoteiro Tenente General Curado. Depois fui para João Pessoa, fiquei chefe de tropa escoteiro e tropa de guias lá em João Pessoa. Aí vim para cá e continuei. Aí fui descobrir o que é a natureza, como que é a natureza, e é agradável a gente estar sempre dando contato com ela. E aí surgiu essa vaga da gente estar nos Guardiões do Cerrado e abracei a causa e estou até hoje, graças a Deus. Qual o trabalho que os Guardiões do Cerrado faz? Olha, hoje nós estamos trabalhando na prevenção de trabalhos antidrogas com adolescentes, palestra nas escolas e também recolhimento de lixo e palestra também na educação ambiental. Às vezes a gente vai numa empresa, vai na outra, quando a gente é convidado para dar palestra, às vezes a gente recolhe lixo nos lagos, o que tiver para fazer com relação ao meio ambiente, os Guardiões do Cerrado tá fazendo. Na medida do possível. É associação. Hoje nós temos a nossa sede lá na Matinha, aqui em Anápolis mesmo. É uma associação sem fins lucrativos ou tem uma verba especial para o que vem para vocês? O nosso trabalho com os Guardiões do Cerrado, todos é voluntário e os recursos que nós angariamos é nosso mesmo. A gente vai fazer um trabalho, a gente faz a famosa vaquinha e junta o combustível para pôr na embarcação, nos nossos carros, para alimentação, e a gente vai e faz o trabalho. Mas nós não temos ajuda de ninguém. Nós mesmos é que criamos o nosso próprio recurso. Todos em prol do meio ambiente. Em prol do meio ambiente. Que coisa bonita, viu? Que é tão difícil hoje, né? A pessoa está querendo degradar, não preservar. Mas, por falar em meio ambiente, né? A gente está aqui com o professor Neivaldo. Antes eu quero saber um pouquinho da vida do professor Neivaldo. Professor Neivaldo, o senhor é anapolino também? Como que é? Vamos falar um pouquinho do senhor. Sim, sou anapolino, professor de faculdade, né? Hoje um microempresário na área ambiental, né? Estudou assessoria ambiental em algumas empresas. Tenho a empresa de reflorestamento, né? Recomposição de área degradada, né? Então, ou seja, minha trajetória na questão ambiental é desde criança. Desde criança. Sim, toda a minha vida eu tenho uma paixão realmente muito grande para a questão ambiental. Pesquisador, né? Já tem mais de 30 anos que eu trabalho pesquisa do cerrado, né? Hoje eu tenho um know-how até razoável na questão do bioma cerrado. Então, ou seja, é a minha paixão, apesar dos outros diferentes biomas do Brasil, mas digamos, a pupila dos meus olhos realmente, na menina dos meus olhos hoje sem dúvida nenhuma, o bioma cerrado. E a faculdade? Parou? Olha, ele já foi professor meu da faculdade, viu?
Olha que ele é QI pra caramba. Como que é? Obrigado. Ótimo professor. Eu tenho experiência, eu posso falar. Deixou a faculdade? Olha, eu deixei porque eu fiz opção eu peguei uma direção da escola e como está próxima a minha residência, ou seja, é no distrito de Joanápolis, então eu achei melhor dar uma concentração maior a minhas origens, né? Então, por hora, eu deixei as faculdades, mas não quer dizer que não abandonei por inteiro. Né? No momento oportuno, quando sentir vontade, necessidade, a gente volta. Certo. Mas, por enquanto, a gente está só mesmo com a questão do trabalho, da questão ambiental e da diretoria do Colégio João Gomes mesmo. João Gomes fica onde? Lá em Joanápolis, distrito Joanápolis. Também? Você é o diretor lá? Sou atual diretor lá do colégio. Há quanto tempo você é diretor lá? Eu sou diretor lá em torno de 10 meses só. 10 recente, meses. Recente Certo. a minha direção. A gente trouxe vocês aqui para a gente falar sobre uma degradação, viu? Até quando vai a maldade do ser humano, professor Neivaldo? Aquele incêndio que aconteceu no Parque Altamiro de Mouro, foi criminal aquele incêndio? Olha, se coloca muito hoje em evidência a questão do incêndio sob dois viés. Certo. Né? Aquele que é de ordem natural e aquele de ordem humana, antrópico, né? Ou que nós denominamos de ordem criminosa. Certo. Né? O de ordem natural é muito raro. É muito raro. Ele, geralmente, a queimada natural ela é precedida da precipitação pluviométrica, das chuvas. Certo. Seja uma descarga elétrica, né? Então você tem um incêndio incedido naquele determinado momento, mas acompanhado, evidentemente, do regime de chuvas, então você tem um controle. Então, essa forma natural de queima o que nós chamamos vulgarmente apenas a soqueira, né? A margaça, que é o comum no dito popular. Certo, a margaça... Que no termo científico nós chamamos de serrapilheira, certo. Que é aquela cobertura morta. Então aquela cobertura morta ela é queimada no período de chuva pela descarga elétrica, mas automaticamente, digamos aí, não há prejuízo de forma alguma para a estrutura vegetal. Certo. É até uma forma natural de controlar o volume de massa seca no solo. Essa é a questão natural. Certo. Salvo isso, 99% dos incêndios são criminosos. Aí alguém fala, não, mas foi um caco de garrafa que estava lá, um saquinho plástico com um pouquinho de água, uma série de imposições que você é colocada, todos eles de ordem antrópica. Então pode não ser, na verdade, uma forma de um incêndio voluntário ou tendencioso, mas é de forma involuntária, mas foi causada pela ação humana, ou seja, é de ordem antrópica. Portanto, o que nós observamos aí, na verdade, é que a maioria dos incêndios, eles podem ter, no caso, esse viés, ou de ordem involuntária ou voluntária. Certo. O que nós estamos vendo no Brasil, no momento, segundo, na verdade, o que se é analisado em torno das grandes queimadas no Brasil inteiro, ele é tendencioso. Às vezes até para desfocar uma determinada temática em determinado nicho de desenvolvimento econômico, para poder trabalhar tranquilamente. Se eu coloco fogo em determinado local e quero fazer, na verdade, a garimpagem de outra, ou de retirar de uma cobertura vegetal para poder ser comercializada, ou transportar uma madeira, evidente que eu concentro, na verdade, um grupo de pessoas que estão buscando a proteção, digamos, apagar o fogo, e tira, na verdade, a atenção de determinada área. Então, às vezes, é isso. Ou muitas das vezes também o que nós agíamos no passado, né, eu digo no passado que eu fiz parte desse grupo também, na qual fazia as famosas coivaras. Coivara? A coivara, na verdade, você desmatava com uma determinada área para fazer o cultivo. Certo. E o desmate, a retirada dessa cobertura vegetal era feita, no meu período, com machado mesmo. Derrubava-se com machado, retirava a madeira, na verdade, que era utilizada para ser serrada, para usar dentro da propriedade. E aquele resto de material, na verdade, ele era queimado para poder abrir uma nova fronteira, uma nova frente de agricultura. Isso era coivara. Terminou aquela determinada área, 3, 4, 5 anos depois,
abriu uma nova área. E aquela área, na verdade, ficava em pousio. Certo. O que é o pousio? Um descanso, e ela readaptava novamente. Ela reestabelecia, não é? Então, ou seja, você tinha essas características. Certo. Só que hoje, na verdade, é feito isso de que forma? Eu falo também que, como eu trabalhei com topografia, nós medimos uma área, na época, de mais de 2.000 hectares. Certo. Na região do Mato Grosso, no Alto Xingu. Todo derrubado com corrente, trator de corrente, depois punha fogo no todo. Não tem controle essa forma de queimada. Digamos, é uma coivara ampliada, mas sem controle, porque na verdade, as coivaras pequenas, a queimada era feita de fora para dentro. Certo. Essas outras não, ela é totalmente desconexa, portanto perde-se o controle. Então o que nós vemos hoje, as queimadas a nível de Brasil, é que às vezes você faz limpeza de área, às vezes pode ter, digamos, até acidental, mas deixou de ser intervenção humana, antrópica. Queimou uma determinada área para poder fazer uma pequena limpeza, como nós estamos num período muito seco, né? A temperatura muito elevada, com alta quantidade de corrente de vento, perde-se o controle e depois não há como mais fazer com que tenha o controle desse fogo. Certo. Então, a maioria das queimadas no Brasil, elas são queimadas antrópicas, que pode ser intencional ou não, mas, na verdade, todas elas, a gente pode dizer, são criminosas. Agora, para achar também quem fez é mais difícil também. Eu costumo achar. É complicado, porque, na verdade, às vezes você pode achar até a propriedade inicial, da onde iniciou-se o fogo. Certo. Mas você culpabilizar, na verdade, o proprietário da área, dizendo que ele cometeu aquele determinado crime, é muito complicado, porque você não tem o flagrante para poder, digamos assim, ele pode, na verdade, dizer que alguém entrou lá e colocou fogo sem que você fosse autorizado por ele. Certo. E aí, na verdade, ou seja, as queimadas, mesmo uma propriedade inicial ali, mesmo que o proprietário não seja o culpado, ou mesmo que ele não seja, na verdade, culpabilizado, ele ter sido o início do processo ali, ele tem que ser penalizado. Ele tem que ser, na verdade, penalizado com reparo geral, ou seja, não só a multa em si, mas de reconstituir aquela determinada área degradada. Ou seja, a partir daí, a própria fiscalização do proprietário passa a ser maior. Certo. Não é? Então, esse é o dilema que nós encontramos. E isso a questão do próprio Altamiro de Moura, que é o foco, né, do nosso trabalho, da questão da entrevista em si. Nós vemos lá que é um bioma, na verdade, ímpar na nossa região. É uma estrutura de vegetação chamada mesofítica, que na verdade é uma vegetação, uma floresta mesofítica. É aquela que está longe das áreas úmidas, é área seca. Então ela fica na região mais elevada, né, onde o solo, na verdade, é grande concentração de calcário. Então, logicamente, essa estrutura vegetal ela já tem tendência, no período de seca, derrubar todas as folhas, porque uma característica da mesofítica é ter um sistema de folhagem decidual. Ela derruba as folhas, onde toda aquela cobertura vegetal, a folhagem de solo, ela vai não só sombrear, mas ela vai recompor, na verdade, a nutrição para que a planta possa novamente iniciar seu ciclo no período chuvoso. Entendi. Que é a putrefação daquele material, da serrapilheira, onde você vai ter reposição nutricional e a planta vai ter seu vigor normal, porque você tem lá uma grande diversidade de espécimes, cada uma com determinada habilidade e uma nutrição diferenciada. Então você tem uma miscelânea desses nutrientes no solo para reposição. Se entra um fogo nessa região, aí você imagina o dano que é causado. A planta já está sob estresse hídrico pelo período de seco. Certo. Né? Se aquela cobertura, na verdade, que normalmente ela já ultrapassa 5 a 10 centímetros de folhas mortas. Então, para controlar isso é muito complicado. Então, esse é o dilema que nós encontramos. Né? E o Altamiro, desde 92, quando ele foi, né, criado o parque, né, se eu não me engano, a lei 11.878, se eu não me engano, quando foi criado o parque, desde aquele de 92, ele já vem sofrendo, sim, agressão, não da ordem que nós vemos hoje. Porque naquele período, na verdade, você tinha lá poucos fazendeiros, né, naquela região, pouca pecuária naquela região, então não havia necessidade de abrir fronteiras para a prática da pecuária.
Hoje, ao contrário, você tem, na verdade, um parque, na verdade, todo ele rodeado de pequenas ou médias ou grandes propriedades, todas elas ávidas de terem mais espaço para poder produzirem a carne ou o leite através do quê? Da expansão da pecuária, através da retirada da cobertura nativa, natural, para colocar os capins para poder tratar do gado. Então, esse é o dilema que nós vemos hoje. E foi quantos dias de incêndio lá naquele local? Olha, ali ultrapassou, acho que foi mais ou menos umas 2 semanas de fogo constante ali. Se eu não me engano, iniciou ali, se eu não me engano, foi logo na primeira quinzena de agosto, iniciou-se o fogo naquela região ali. Né? Então, ou seja, é normalmente esse período mesmo, todo ano que acontece. E os guardiões do Cerrado estavam lá ajudando? Como que foi? Olha, os guardiões do Cerrado foi nos últimos dias, certo. Entendeu? A gente chegou lá, já estava praticamente dominado a situação e nós fomos, mas ajudamos a apagar alguns focos lá, mas foi pouca coisa. Agora, o que mais me chocou lá foi o que aconteceu. A devastação, a situação ali é tão, assim, até difícil de falar, porque eu acho que com 30, 20, 40 anos não vai ser restaurado a nossa fauna, a nossa flora ali. E os animais também que morreram, né, atropelados, saiu doido ali correndo para ficar livre do fogo e foi atravessar a BR e foram atropelados. Mas o que a gente tem que fazer hoje em dia? Torcer, conscientizar para que isso não venha acontecer novamente, porque a natureza ela é prejudicada, mas nós somos muito mais, porque nós dependemos dela. Professor Neivaldo, qual foi o maior impacto lá no parque, na opinião do senhor? Olha, realmente... Quais são os impactos? Foram vários, né? Sim, eu digo o seguinte, nós podemos trabalhar em níveis diferentes. No solo, por exemplo, nós temos a acidificação do solo. Certo. Aquela cinza, na verdade, agora no período de chuva, ela vai ser carreada para os cursos hídricos e vai para o manancial, que é a base ali de captação de água para Goiânia. Você vai ter uma inqualidade da água. Todo o material que vai ser lixiviado, vai ser carreado pelo ciclo de chuva, vai causar, na verdade, uma diminuição da fertilidade do solo. Então, vem da água primeiro, que você está falando. Isso, a acidificação da água, ou seja, a qualidade da água, ela passa a ser comprometida. O solo, pela perda, na verdade, daquela cobertura morta, ele vai ficar desprovido, então você vai ter maior radiação solar, o volume de chuva vai fazer com que haja uma lixiviação, mais erosão, então você vai ter mais erosão de superfície, você vai ter uma lixiviação dos minerais, a perda da fertilidade do solo, né? Com relação à estrutura vegetal, ela vai demorar no mínimo de 30 a 40 anos para atingir um nível, digamos aí, razoável de cobertura. Isso tudo. Para atingir esse nível. Se houver, na verdade, porque às vezes tem vegetais que não há possibilidade nenhuma de se regenerar. Também pode que já nós chamamos de excesses. Excesso é o limite último do vegetal. Quando ele é queimado, na verdade, ele não tem como mais voltar ativa. Todas as sementes que haviam caído para poder fazer novamente o rejuvenescimento ou revitalização local foram queimadas. Portanto, digamos aí, o gemoplasma, que é as sementes que iriam dar origem a novas plantas, vão ser destruídas. Então, você tem um empobrecimento da flora local. A fauna, então, na verdade, principalmente aqueles que são roedores, eles vão, se não entrarem, digamos aí, se não forem animal cavernícolas, né, eles vão ser totalmente dissipados, exterminados. Então, você vai ter também uma diminuição, o seu empobrecimento também da fauna local, né? Então, flora e fauna vai ser totalmente danificada. Com isso, nós vamos ter o quê? Menor umidade de volatização. Você vai ter uma diminuição, então, da umidade relativa do ar normal naquela região. Então, ou seja, há uma série de impactos, se nós formos ponderá-los, que nós vamos ter desde a questão do impacto na água, até a questão também do ar, que vai ter diminuição da própria umidade relativa do ar naquela região ali, né? Na sua opinião, professor, o que deve ser feito para preservar, porque todo ano acontece sempre naquela região ali esses impactos. O que você acha que deveria ser feito para preservar
aquele meio ambiente ali. Se não for feito, na verdade, um sistema de fatiar aquela região ali, para ter um controle de queimada, é impossível. Você tem que abrir, na verdade, trincheiras e fatiar, quadricular aquela região ali, e todas elas controladas, monitoradas, na verdade, ou por satélite, né? Ou mesmo hoje que nós temos aí esse aparelho, o drone. Então tem um controle de drone, que se fatiando, na verdade, colocando esse controle, essa monitoração local, aí iniciou-se um fogo, na verdade, é possível sim fazer um trabalho de queimar apenas uma parcela do local. Mas isso na verdade nunca foi feito. Então, você do lado direito, indo daqui para Goiânia, praticamente não tem nem como queimar mais, porque não tem o que queimar. Faltava o lado esquerdo. Agora, na verdade, infelizmente, esse ano também já foi. Certo. Então, ou seja, se não for feito um trabalho, na verdade, de um controle do espaço ali, de forma inteligente, usando os meios tecnológicos para poder fazer um rastreamento e um monitoramento local ali, não vai ser possível de forma alguma fazer um controle de queimada nessa região. Porque entrou o período de junho para julho, já inicia-se, na verdade, o trabalho de fiscalização naquela determinada área. Certo. A cobertura vegetal que permeia toda a BR, né, é BR mesmo, não é ali? Ela tem que ser feita o quê? Pode fazer queimada no momento oportuno. No início de junho, faça-se a queimada dela. Que é uma queimada controlada, para que, na verdade, as bitocas de cigarro que é jogada pelos condutores não vai iniciar um processo de fogo, que também é criminoso, Eu ia te fazer essa pergunta. A pessoa pode até não ter intenção de queimar, mas ele na verdade, de forma criminosa, porque, na verdade, foi ocasionado pela ação antrópica. Certo. Então, tendo, na verdade, o controle lateral, ou seja, todo o flanco que permeia a BR, evidentemente que vai acontecer o quê? Você vai ter um maior controle de toda a queimada naquela região. Mas se assim não for feito, todos os anos nós vamos termos o mesmo problema de queimada incontrolável, porque o local é muito inacessível. Para poder controlar o fogo naquela região ali, só quando ele, na verdade, o fogo queimar toda o material que é comburente ali para poder paralisar. É o que acontece. Então, na verdade, às vezes fala, houve o controle. Na verdade, o fogo atingiu o nível último dele, de queima, portanto, automaticamente ele cedeu por falta de material para continuar a queimada mesmo. O professor Neivaldo, bem que o papo aqui está muito bom, muito agradável, porque a gente falar sobre o meio ambiente é uma coisa muito interessante, né? Mas o tempo nosso já deu um sinalzinho ali que já está no horário, né? Eu deixo aqui para você fazer suas considerações finais e quero fazer um novo convite para você estar novamente aqui com a gente, para a gente falar sobre a Mãe Natureza. Deixo, então, agora aberto para você fazer suas considerações finais. Olha, as minhas considerações seriam, na verdade, trabalhar a educação ambiental. Se não for feito um trabalho de consciência ambiental, na verdade, e uma fiscalização mais rígida, não é? Com punição à altura daquilo que é a legislação, o código, na verdade, brasileiro, a legislação brasileira, que é muito bonita, muito severa, nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum. Então, primeiro, educar nossas crianças, educar os nossos jovens, ter, na verdade, um trabalho de fiscalização realmente como necessário deve ser feito no Brasil, e punir severamente aqueles que agem de forma contraventosa em relação à questão ambiental. Certo. Seu Ivo, o tempo nosso está meio escasso, não deu tempo da gente falar sobre os impactos lá, as queimaduras dos animais, o atropelamento, tem tanta coisa para a gente falar, eu deixo aqui aberto para outras vezes, para a gente falar sobre isso, tem tanta coisa que ficou impactado lá naquele setor, né? Mas eu agradeço desde já a presença de vocês aqui, deixo também você, o seu Ivo, para fazer as suas considerações finais. Olha, as minhas considerações finais é pedir mais um pouquinho de atenção do poder público com relação ao meio ambiente. Eu creio que está muito a desejar, porque não adianta você não vê uma propaganda com educação ambiental, você não vê nada. Você está entendendo? Aí quando o caos se alastra, igual aconteceu ali no parque, já é tarde, a gente não pode fazer nada. Então, eu gostaria de deixar o meu pedido, o meu apelo, que o poder público olhasse mais para
para esse lado, para o meio ambiente, porque nós dependemos, precisamos da natureza, né? E ter mais carinho com a natureza. Eu acho que esse é o apelo que eu faço, minhas considerações finais. Certo. E eu estou aqui agradecendo a cada um de vocês. Realmente foi um grande prazer recebê-los aqui. Professor Neivaldo, que foi professor meu lá na faculdade. Há quanto tempo a gente não se via, né, professor? Eu agradeço mesmo por ter tirado esse tempinho para vir aqui, dar alguns esclarecimentos sobre esse incêndio, né, que aconteceu lá no parque. E agradeço você também, assinante do 14, pela sua audiência. Espero contar com você. Até a próxima. Você fica agora com o apoio cultural do programa Visão Geral. Na Agência Batista você encontra grande estoque e variedade em bicicletas e preços baixos o ano inteiro. Aqui você encontra bicicletas adulto e infantil, peças e acessórios, assistência técnica autorizada. Pedalar está na moda. Não importa se é a passeio, a trabalho ou esporte. Venha para a Agência Batista, aberto aos domingos. Avenida Goiás, número 569. Fone 3324-2378. Thelma Amorim. Especialista há 20 anos em estética, pré e pós-operatório em cirurgia plástica. Trouxe para Anápolis a mais moderna clínica de hospedagem pós-operatório em cirurgia. Com quartos climatizados, acompanhamento com profissionais qualificados 24 horas para ajudar na sua recuperação. Drenagem pós-operatório, salas equipadas com modernos equipamentos para redução de medidas e tratamento de flacidez. E ainda contamos com vários tratamentos para melhorar a autoestima. Agende uma visita pessoalmente na rua RA2, quadra 10, lote 25, Residencial Araguaia, ou através dos fones 62 9 9254 5316 ou 9 9227 3361.